como a gente define, então, as síndromes dispépticas? Ou o que o pessoal vai vir, né, os pacientes vão trazer pra gente como má digestão, às vezes vai trazer como um enguio, né? Tem várias coisas que o nosso paciente pode trazer pra gente. A má digestão, né, ou a dispepsia, ela é classificada como dor ou desconforto epigástrico recorrente ou persistente. E é importante que não esteja relacionado ao uso de AINE, né, de anti-inflamatório. Por que não pode estar relacionado ao uso de AINE, Vinícius? Bom, porque aí a gente vai pensar em outras doenças, em outras questões, e principalmente não é a classificação mesmo de dispepsia, que é só a dor ou desconforto. E aí o que a gente precisa entender, né? Existem algumas classificações dentro das síndromes dispépticas que elas podem estar associadas a outras etiologias, porque de maneira geral, dentro da atenção primária, a gente não necessariamente vai precisar ter essa obrigatoriedade da correlação com a etiologia, principalmente porque se vocês inclusive acompanharam as nossas aulas da semana passada, a gente também entende que síndromes dispépticas muitas vezes, né, e não só síndromes dispépticas, mas sintomas no geral, os nossos pacientes vão apresentar questões inespecíficas, questões iniciais, né, questões que nem eu falei, ele vai trazer o enguio, o desconforto, eu fico esquisito, né, então às vezes nem ele mesmo sabe classificar, mas aqui por uma questão didática, a gente quis trazer a classificação e a diferenciação das dispepsias. A gente pode ter pela dismotilidade, tá? Normalmente está associada a vômitos, então uma vez por mês ou mais, com distensão abdominal e na maioria das vezes está agravada por alimentação. Essa dor, esse desconforto, ele vai ser aliviado por eructações, né? Ou no popularmente conhecido como arrotos, certo? Também pode cursar com anorexia, por quê? Porque se existe essa estase, né? Ou seja, se tá ficando, não progride o fluxo alimentar, aquele paciente fica sempre distendido, então ele vai acabar comendo pouco ou menos daqueles bons alimentos, né? É claro que na maioria das vezes esse paciente vai ter uma alimentação também além do que ele deveria, e aí ele vai ter a ingesta, né? E a ingesta dos alimentos que estão muito associados a essa piora, e depois seguido de uma anorexia. Mas outra classificação das síndromes dispépticas pode ser associada à úlcera, né? E essas úlceras, de maneira geral, vão aliviar a dor quando o paciente alimenta. E não é obrigatório ou exclusivo das úlceras, mas ele também vai ser aliviado por antiácidos. E antes da alimentação, né? É aquela dor da úlcera péptica, né? Você tá doendo antes, você come, dá uma melhorada e depois ela dói novamente. Claro que isso é classicamente descrito, mas nem todas as apresentações ulcerosas elas vão ser dessa forma, certo? O paciente com refluxo, né? Com doença do refluxo gastroesofágico, vai ter uma pirose persistente e para classificamente ser como doença do refluxo gastroesofágico, a gente vai classificar como mais do que 2 vezes por semana, né? Mas o paciente pode ter pirose e também regurgitação a ser diferenciado, tá? Os principais diagnósticos etiológicos, né, quando a gente fala de síndromes dispépticas, a primeira e a coisa muito importante para vocês entenderem isso desde já é que a prevalência nos protege. E não só aqui na síndrome dispéptica, mas tudo no geral. 60% dos pacientes que tiverem, de fato, uma síndrome dispéptica, ele vai ter uma dispepsia funcional. E a dispepsia funcional, ela não é uma dispepsia fisiológica, tá? Lembrem, e a gente vai falar um pouco mais abaixo dela, mas ela, de maneira geral, está associada com uma ingesta em excesso, né? Principalmente de carboidratos, de trigo, de gordura, de açúcares ou de conservantes, tá? Os 2 segundos diagnósticos que ficam aí próximos aí de prevalência são as úlceras pépticas e a doença do refluxo gastroesofágico propriamente dita, né, com a classificação dela fechadinha, batendo critérios, que é algo que não necessariamente a gente vai sempre encontrar dentro da atenção primária. E a gente não pode esquecer das doenças oncológicas, tá, que são associadas a síndromes dispépticas, mas isso aqui vai ficar bem lá no final, principalmente quando a gente for pensar em pacientes de histórico familiar, né, então que já tiverem histórico familiar de risco, ou pacientes que tiverem achados de alarme, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente tem a diferenciação aqui do critério de Roma 3 e Roma 2, o Roma 4 não foi preenchido ainda, mas pegando por Roma 3, tá? O paciente da dispepsia funcional, ele tem que ter apresentado sintomas por pelo menos 3 meses, contínuos ou intermitentes, né? Então ele pode ir e voltar, e pelo menos 6 meses de duração total.
né? E aí ele vai ter um ou mais dos sintomas cardinais. Então, ou é a sensação de empachamento, né? Então fica estufadão, fica com a barriga grande, não sei o que lá, é assim que o paciente vai trazer isso pra gente. A saciedade precoce, então começa a me alimentar, e aí isso tá bastante associado ao próprio empachamento também, né? Começo a comer e aí eu já vou me sentindo bastante estufado, com dor, com ou sem dor, e queimação, né? A queimação, que aí eles vão descrever também os pacientes dos sintomas, dos jeitos mais diversos, tá? E a gente tem que entender que pro Roma 3 não pode ter doença orgânica que justifique os sintomas, né? Então lembre, a gente tá falando aqui de dispepsia funcional. A gente tem que entender que esse paciente, explicitamente, que tá fazendo uma endoscopia, mas que a gente suspeita que é dispepsia funcional, a gente tem que entender que ele tem um sintoma de gravidade, às vezes ele pode até ter sinais de alarme, refratário muitas vezes aos tratamentos iniciais, que a gente já vai falar um pouquinho sobre, e que aí sim ele tem uma indicação de endoscopia. Então não é, de cara eu vou fazer uma endoscopia nesse paciente aqui. Então tenham muito cuidado. O Roma 2, né, que é o mais antigo, ele falava de pelo menos 12 semanas, que é 3 meses, mais 12 meses intermitentes nos 12 meses anteriores, e aí eram algo muito parecido, sintomas recorrentes ou persistentes, e aí ele diferenciava entre dor ou desconforto, não podia ter doença orgânica e não podia ter evidência de que os sintomas melhoram ou estão associados à frequência ou padrão do hábito intestinal, porque aí a gente também poderia falar de H. pylori, a gente poderia falar também de síndrome do intestino irritável e de diversas outras patologias aqui, de acordo com o Roma 2, tá bom? Mas o Roma 2 já ficou um pouquinho para trás, a gente só quis trazer para vocês.